Opa, e quando tu mandaste a mensagem a dizer não vais, não podes parir, e eu assim, ups, já foi. O meu nome é Mariana, eu sou mãe da Constança pequenina que está aqui e sou mãe também do Henrique, que tem 21 meses, a caminho dos 22. O Henrique foi um bebê que foi e é ainda amamentado, e a Constança também. Estamos aqui no processo. Em relação à decisão de amamentar ou não amamentar o Henrique, nunca foi uma coisa que eu tivesse pensado assim, ou seja, nunca foi um sonho, eu nunca tinha pensado, eu tenho mesmo desejo de amamentar, e até pode parecer um bocadinho estranho porque eu sou enfermeira e trabalho diretamente com mães, com grávidas e com bebés. Mas nunca tinha pensado, nunca tinha sido um sonho, até porque eu achava que não ia ter a disponibilidade mental, emocional de amamentar uma criança. Portanto, quando o Henrique nasceu, o que eu pensei foi, se amamentar, tudo bem, corre bem, se não amamentar, também não há drama nenhum. As coisas mudaram drasticamente quando o Henrique nasce por um parto por cesariana, que não foi aquilo que eu queria. Menos de 12 horas depois o Henrique estava na neonatologia porque tinha uma sepsis neonatal e precisou de fazer antibiótico na neonatologia. Quando o Henrique nasce, vai à mama, aparentemente mama bem, e eu estava feliz da vida, isto afinal é mesmo bom e corre bem. E quando vai para a neonatologia, eu lembro-me que estava tudo a cair à minha volta. Estava o meu mundo perfeitinho que tinha acabado de nascer, estava completamente destruído, e a única coisa que corria bem era a amamentação. E parecia quase a minha tábua de salvação no meio do caos da maternidade, no meio de uma pandemia que nos roubou tanta coisa. Eu amamentava o meu bebê e as coisas estavam a correr bem. Na neonatologia, como ele estava doente, cansava-se imenso a mamar, e então, como eu não conseguia fazer uma extração eficaz do meu leite, na altura do colostro, iniciou-se o leite artificial. Na altura eu sabia muito menos do que sei agora, e acho que se houvesse mais conhecimento da minha parte e mais apoio da parte de quem estava comigo na neonatologia, as coisas se calhar podiam ter corrido de maneira diferente. Eu agora olho para trás e percebo que se calhar no primeiro ou no segundo dia, se calhar o leite artificial fez sentido, porque se eu não conseguia extrair, o Henrique precisava de comer, portanto parecia-me lógico. Ao fim, para aí de 1 ou 2 dias, aquilo já me parecia quase muito pouca confiança nas minhas mamas, muito pouca confiança no meu leite, e tem que comer, vai à mama, sai da mama, dá-se biberon, quer ele tivesse fome, quer não tivesse, come de 3 em 3 horas, basicamente tudo aquilo que nós sabemos que não é protetor da amamentação. Com o Henrique aconteceu. Foi introduzida a Xuxa logo passado poucas horas dele estar na neonatologia. Fazia o leite artificial umas vezes por sonda, porque ele tinha sonda nasogástrica do nariz até ao estômago. Umas vezes fazia por sonda, outras vezes fazia por tetina, porque diziam que ele tinha que aprender a mamar quando ele não era um bebê que tinha assim tantos problemas a mamar. Era um bebê que estava doente, cansado, portanto era normal, para além de que nunca teve interesse nenhum em tetinas. Ele agoniava-se quando se punha a tetina do biberon na boca, e foi um drama depois em casa para continuar a amamentar e a fazer leite artificial. Nós estamos habituados aos recém-nascidos que perdem peso na maternidade. O Henrique saiu praticamente com o mesmo peso com que nasceu, passado uma semana, porque estava efetivamente na engorda. Causava-me alguma confusão, e já estava a ficar bastante reativa no final do internamento dele, porque quase parecia que só lhe faltava sair leite pelos olhos, porque era muito. Eu acho que durante a primeira semana de vida do Henrique ele nunca soube o que era ter fome, porque ele ia à mama. Agora, depois de ver a Constança a mamar e de ter tido um apoio completamente diferente nesta gravidez, eu sei que o Henrique não mamava bem. Na altura, eu achei que aquilo que eu sabia enquanto enfermeira era suficiente, e agora percebo que é muito pouco, e que durante a minha atuação profissional se calhar cometi muitos erros porque sabia muito pouco e achava que aquilo que sabia era suficiente. Mas para mim aquilo estava a correr bem, pronto. Não estava a conseguir amamentar em exclusivo, mas amamentava.
O Henrique era um bebê que quando nasceu pesava quase 4 quilos, portanto, aquela história dos bebés grandes que precisam que a mama não chega, que têm sempre muita fome, aquilo para mim também me fazia sentido. E então pronto, continuámos no registro de aleitamento misto até o Henrique ter 7 meses, em que largou o biberon e não a mama. Ele nunca gostou dos biberons, nunca gostou de tetinas, largou a Xuxa por ele próprio aos 3 meses. Eu podia fazer uma review sobre todas as Xuxas disponíveis no mercado, porque eu achei... Então, mas como é que ele, com menos de um dia de vida, tem uma tetina, ou tem uma Xuxa e está feliz da vida, e depois já não quer? Portanto, o meu filho claramente deu-me todos os sinais de que queria só mamar, e eu percebi muito pouco do que ele me queria dizer, ou sabia muito pouco na altura e tinha muito pouco apoio disponível à volta para perceber os sinais que ele me queria dar. Entretanto, agora com a Constança, e já não é a mesma pediatra que tivemos do Henrique, entretanto já mudámos, e efetivamente faz uma diferença enorme em como nós encaramos os desafios quando temos alguém ao nosso lado que efetivamente percebe daquilo que está a falar e que nos dá uma segurança brutal para fazermos aquilo que é suposto. Eu nunca tinha tido ninguém à minha volta a amamentar, que eu acho que é uma coisa que parece extraordinário, como é que é uma coisa que é natural, mamas que têm leite, bebés que nascem, bebés que mamam, e eu nunca tinha visto ninguém a amamentar. Quer dizer, tinha tido as experiências das minhas amigas que também não tinham amamentado assim durante muito tempo. Eu não sabia que era possível, por exemplo, eu não sabia que isto era possível. Por exemplo, a Constança está aqui, não está a mamar, está na mama. Isto para mim não... Eu disse várias vezes a várias mulheres, olha, o seu bebê está na mama, não está a mamar, tem que o tirar. Porquê? Porque eu acho que há esta cultura de que as mamas só servem para o bebê mamar, mas se calhar também não funcionam assim tão bem. E com o Henrique eu achava que, pronto, ele mama, gosta muito de mamar e passa muito tempo na mama porque adora mamar, mas precisa depois do aconchego porque o meu leite não é suficiente. Eu tive sempre algum receio que, porque as minhas mamas são pequenas, porque não tive uma subida de leite daquelas que eu costumo ver enquanto estou a trabalhar, em que as mulheres ficam com as mamas enormes, em pedra. Eu não tive nada disso, mas também não tive nada disso da Constança, agora. Nunca pingou leite das mamas, as mulheres dizem que sujam a roupa toda. Nunca me aconteceu, portanto, estas coisas todas, mais a necessidade dele fazer leite artificial, para mim, era sinal de que eu não tinha leite suficiente. Se calhar ele não precisaria daquele leite. Fazia porque não sabíamos mais. E porque não tivemos o apoio que poderíamos ter tido para melhorar essa questão. Existe uma pessoa na nossa vida que, se houver alguém... Desculpa. Eu acredito que há pessoas que entram na nossa vida efetivamente para nos ajudar. E essa pessoa só não podia estar cá em casa porque estava na porta da frente de cá de casa, do outro lado da porta, que é a nossa amiga Rita, que é pediatra, que é IBCLC e que é uma mãe extraordinária, que amamenta 2 filhas, e que se há alguém que soube estar e estar presente para nós e ter o cuidado de não se impor, mas mostrar que existiam outros caminhos, foi ela. E sabia que ela tinha tido uma abordagem diferente à iniciação alimentar das filhas e comecei a questioná-la sobre baby-led weaning. Os bebés não precisam de comer aos 4 meses. Nem os que fazem mama, nem os que fazem mama e biberon, nem tampouco os que fazem biberon, porque podemos manter a alimentação láctea até aos 6 meses, que não há problema nenhum. Entretanto, fiz o curso com a enfermeira Maria, que é extraordinária,
E começámos a introduzir a alimentação, começámos a introduzir os alimentos no seu estado mais natural e não em purés e em sopas. E comecei a perceber que havia qualquer coisa que chateava demasiado o Henrique a comer. Inclusivamente, parecia que ele não conseguia mobilizar os alimentos dentro da boca. E eu não estava a perceber o que é que se passava lá. Existem até alguns vídeos que eu estou a filmar o Henrique a comer e ele está super divertido, super animado a comer e de repente começa num pranto e começa a chorar. E é porque tem a comida presa no palato, ou seja, está no céu da boca, e não consegue tirar a comida de lá. E eu não conseguia perceber porquê. Desde sempre que eu tinha tido a desconfiança de que o Henrique tinha um freio da língua curto. Mas questionei a pediatra da altura, que disse, mas ele esteve internado na neonatologia, nós teríamos visto. Eu seguia na altura, já tinha uma visão diferente sobre a amamentação, já tinha pesquisado algumas coisas, seguia algumas páginas no Instagram, como por exemplo a da Filipa da Pinga Amor, e ela tem um destaque sobre freios da língua curtos. E aquilo fazia-me algum sentido o Henrique ter um freio da língua curto. O que é que me fazia ficar na dúvida? Ele nunca me tinha magoado a mamar, porque nós estamos habituadas a pessoas, a mães que amamentam bebés com freios da língua curtos, que ficam com imensas fissuras nos mamilos, e eu nunca tinha tido nada disso, eu não tinha dor a amamentar. O Henrique não era um bebê gordinho, portanto, e precisava de fazer leite artificial, também não conseguia perceber muito bem se havia aqui uma dificuldade de ganho ponderal com ele. Mas depois esta questão de quando começámos a alimentação deixou-me sempre na dúvida. E perguntei à Rita e disse-lhe, Rita, por favor, tira-me só esta dúvida e vê se ele não tem mesmo o freio da língua curta. E estamos a falar, este timing foi mais ou menos ali tipo aos 8, 9 meses. E ela vê e efetivamente acha que aquilo é um freio da língua curto. Falou com a doutora Graça e disse, olha, mas isso já é um bebê muito grande, já não dá para fazer aqui na clínica. E então fomos à odontopediatra. E sim, era um freio da língua curto e era um freio da língua que era para cortar. Depois, nós não sabíamos muito bem, vamos cortar o freio da língua tão tarde, mas como é que isto vai correr? E efetivamente começámos a pensar e começámos a investigar. E o freio da língua tem muito mais implicações do que simplesmente a amamentação. Se calhar a amamentação já ia ter muito pouco impacto com o corte do freio, mas teria impacto certamente noutras áreas, como por exemplo na respiração, no desenvolvimento dos músculos orofaciais, no desenvolvimento da dentição. Portanto, não havia, depois de investigar e depois de sabermos que implicações é que o freio da língua curto poderia ter, não havia grandes dúvidas e cortámos o freio da língua aos 10 meses e meio. Eu acho que ele chorou mais porque estava contido do que propriamente pelo corte, porque é feito com anestesia local. Teve ali, queixou-se tipo 24, 48 horas e depois passou e notou-se assim tipo uma diferença nele a comer. Eu notei nele a mamar. E já não houve impacto na produção do leite, mas eu notei que um bebê que tem um freio da língua normal não mama da mesma forma e a comer e a alimentar-se foi uma diferença abismal. Foi uma criança que passou de ficar aflita e de ser um momento de stress a comer para ser uma criança super feliz a comer e uma mãe bem mais descansada, porque havia ali uma dúvida sempre da mãe, que o pai achava que a mãe estava a ser estressada. Estava, mas havia uma razão para isso. A mãe nunca se engana. Não estava nos planos de engravidar tão cedo, estava nos planos de ter um segundo filho, e não com muito tempo de intervalo do Henrique, mas como tinha sido uma cesariana, como o parto do Henrique tinha sido uma cesariana, queria esperar pelo menos 2 anos para avançar então para uma nova gravidez. Enquanto que da gravidez do Henrique eu fiquei super feliz por estar grávida, da gravidez da Constança o início foi muito atribulado porque eu só via problemas à minha frente. Ainda achava que o tempo recomendado entre gravidezes eram os 2 anos, e entretanto
o que me descansou bastante foi quando falei com a minha obstetra e quando ela me diz que as novas recomendações são esperar entre os 15 e os 18 meses e as contas batiam em intervalo de 21 meses, portanto essa parte tranquilizou-me bastante, mas eu olhava para o Henrique e no quanto ele ainda precisava e precisa de nós e só pensava como é que eu vou colocar mais um recém-nascido nesta equação. Foi um início de gravidez não tão feliz e carregava esta culpa de eu estou grávida e isto é uma coisa boa e como é que eu não estou feliz? E durante assim, sei lá, 1, 2 meses, 3 meses, foi assim um bocado complicado. Depois uma pessoa começa a pensar, sempre nasceram bebés, sempre houve bebés perto uns dos outros. Felizmente a nossa rede de apoio familiar é extraordinária. Tenho muita admiração por quem tem filhos sem uma rede de apoio como a nossa. Preocupava-me como é que iria ser como é que iria estar o Henrique no meio disto tudo. E parece quase que estamos-lhe a roubar aquele lugar de ter toda a atenção para ele e até mudar o chip de isto vai ser uma coisa boa para ele, demorou um bocadinho. Pronto, e entretanto, achei que desta vez as coisas teriam que ser diferentes. Tinha sempre o medo de ter uma cesariana anterior e o que é que isso iria condicionar este parto. Aquela frase feita do importante é que corra tudo bem, isso não existe para alguém que tem um sonho de parir e acaba numa cesariana, isso não existe. Dizerem-me, houve várias pessoas próximas que depois do parto do Henrique, e quando eu verbalizava a tristeza de ter tido um parto por cesariana, porque para mim foi uma tristeza, e não tenho pudor nenhum em dizer isto, porque eu queria parir e não queria parir daquela forma. Este trabalho de parto foi muito consciente, foi muito emotivo, foi carregado de uma emoção que trazia à memória tudo aquilo que se tinha passado com o Henrique e a vontade de querer fazer as coisas de maneira diferente, mas foi difícil, foi duro, porque foi quase como que fazer as pazes com o que se tinha passado e aceitar que existia a possibilidade de uma cesariana, mas também existia a possibilidade desta bebé nascer de parto normal, que era aquilo que eu queria. E depois virei-me para o André e disse: André, eu não sei se consigo fazer isto. E eu acho que o André transforma-se durante o meu trabalho de parto, durante o parto e principalmente no pós-parto. O André é extraordinário. E ele disse-me várias vezes: tu consegues, tu vais conseguir. Porque ele sabia. Eu acho que ele durante algum tempo não percebeu o quanto a cesariana do Henrique me tinha afetado. Mas ele naquela altura ele sabia que eu queria muito parir. E ele deu-me uma força. Ele, no final de quando a Constança nasceu, disse: eu acho que tu me ias partindo da mão. Mas ele foi essencial, porque deu-me uma força, ele deu-me confiança. Ele e a minha colega acreditaram quando a minha confiança falhou, e eu acho que isso foi muito importante. E então, depois de 2 horas de período expulsivo, a Constança nasce. E sou eu que a tiro de dentro de mim, que eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha percebido a importância que isto tem para uma mãe, e fazia. Quando estava em partos, eu perguntava às mães se elas queriam tirar o bebê, mas é quase como a recompensa depois daquele esforço todo. E foi extraordinário. E ela saiu de dentro de mim, para cima de mim, e manteve-se lá durante muito tempo. Mamou, se calhar tinha uns 10 minutos de vida, se calhar. E tenho provavelmente a foto mais bonita de sempre, que é a Constância em cima de mim e eu feliz da vida por ter conseguido o parto que queria. E foi fazer as pazes com o passado. Foi
foi muito consegui, mas também foi muito não tiveste culpa. Não tiveste culpa anteriormente. E está aqui. Maravilhosa. E claro que não pode haver falta de desafios. E estamos neste momento com um desafio durante a amamentação. Achei que sabendo mais não iria haver problemas. E há. E não há mal nenhum em haver. Porque para isso é que existem as pessoas ao nosso lado para nos ajudarem. Honestamente, eu tinha muito mais informação agora do que tinha do parto do Henrique, da gravidez do Henrique. Eu tinha feito consulta de amamentação durante a gravidez, eu estava preparada mentalmente para amamentar 2 bebés ao mesmo tempo, sabia como é que os bebés se adaptavam na mama, sabia que não havia mal nenhum nos bebés calarem-se na mama quando choram. Portanto, eu sabia muito mais do que o que sabia quando o Henrique nasceu. E achei que as coisas então só poderiam correr bem, porque se eu sei mais, se ela está adaptada à mama, se eu vejo leite a sair da minha mama, as coisas vão correr bem, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Saímos da maternidade e a Constança tinha perdido à volta dos 10% do peso, portanto nada de alarmante. Estamos em casa e a Constança não faz cocó. E o que eu achava era que bebés que faziam apenas leite materno podiam ficar vários dias sem fazer cocó. Fazemos uma consulta de osteopatia sacrocraniana e estamos com a Rita. Quando eu digo que a Rita é mesmo muito importante para os meus filhos, é mesmo muito importante para os meus filhos. E ela diz, olha, ela podia-se melhorar aqui a maneira dela se adaptar à mama. Ela está a ganhar peso. Na altura a Constância tinha quase uma semana, tinha aumentado pouco, mas tinha aumentado. Portanto, fomos apalpando o terreno. Percebemos que ela não fazia uma pega excelente, portanto ficava muito, em vez de abrir bem a boca e ficar na mama praticamente toda, ficava muito na pontinha. Falamos do freio e depois, passados uns dias, tomamos a decisão de cortar o freio também à Constança. Não sendo um freio como o do Henrique, podia haver aqui algum impacto na amamentação. E o que nos dá o alerta é efetivamente o fraco ganho ponderal dela e o facto de não fazer cocó. E aqui o facto de não fazer cocó está meramente ligado à pouca ingesta, portanto à quantidade de leite que ela ingere, que não é suficiente. E eu, em pleno baby blues de pós-parto, vou-me abaixo de uma maneira que não... Eu senti que me tinham mentido. Eu senti que as minhas expectativas estavam completamente desajustadas. Para mim estava a correr tudo bem e puxam-me o tapete. E foi muito difícil aceitar que... E eu digo isto com perfeita noção daquilo que estou a dizer, o meu leite naquela altura não estava a ser suficiente. E isto é um processo a duas. Isto não é só o meu leite que não estava a ser suficiente, era ela que também não estava a fazer convenientemente a extração do leite. E então, em conjunto com a pediatra dos meus filhos, a doutora Carlota, que é extraordinária em acalmar o coração de uma mãe que está completamente desorientada, e diz-me, porque tomamos a decisão de suplementar a Constança e queremos suplementar a Constança com o meu leite. Só que eu digo-lhe, doutora Carlota, eu não sei quando é que vou conseguir fazer a extração do leite, porque entre o Henrique que mama e já é uma ginástica e já é uma logística, não querendo, o Henrique mama e gosta muito de mamar, mas eu também tenho noção de que o Henrique come, a Constança não come outra coisa sem ser o meu leite. Portanto, é uma ginástica amamentar 2 bebés de timings diferentes, com necessidades diferentes, não querendo tirar a mama a um para dar a outro. E isto emocionalmente estava a ser muito pesado e muito duro para mim. E a doutora Carlota diz-me uma coisa que me tranquilizou muito,
que é eu prefiro a Mariana bem do que a Constança amamentada exclusivamente. E isto foi uma das coisas que me fez perceber que se eu não conseguisse extrair o meu leite, ela iria ter que comer. Portanto, voltamos ao leite artificial, voltamos a ter aleitamento misto. Desta vez em moldes completamente diferentes e muito mais protetores da amamentação e efetivamente com uma mãe muito mais descansada do que estava da primeira vez. Fazemos suplementação com sonda, através de sonda, que para mim eu achava que era um bicho de 7 cabeças e não me via a fazer isto de maneira nenhuma, e agora só penso porque é que ninguém me falou nisto no pós-parto do Henrique, porque é super simples, eu não tenho que tirar a Constança da mama para lhe dar o biberon a seguir, não temos que introduzir tetinas, ela faz estimulação na mama enquanto come, portanto, para mim isto é mesmo a maneira mais simples, prática, protetora da amamentação que existe. Se fossem gêmeos, se tivesses 2 bebés para amamentar ao mesmo tempo, conseguias escolher qual é que mamava? Ou havia um que mamava mais do que outro? Não. A minha realidade é, eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos mamam. E, efetivamente, há um que tem 3 semanas e há outro que tem 21 meses. Mas se eu tomei a decisão de amamentar os 2, então eu não posso pensar que um está a roubar o leite ao outro. E então seguimos nesta dança a 3 e a 4 com o André a ajudar-nos, que é muitas vezes ter 2 bebés nas mamas e muitas vezes ter que explicar ao Henrique o melhor que ele consegue perceber que agora a mana está na mama para ele esperar um bocadinho, que eu já lhe vou dar mama a ele também. E efetivamente isto resulta para nós. Neste momento, quando eu consigo fazer extração, ela faz suplementação com o meu leite. Quando não consigo, faz suplementação com leite artificial e já não é uma coisa que me causa angústia como me causou quando tivemos que efetivamente tomar esta decisão. Quando percebemos que alguma coisa não está a resultar, a Carlota diz, vamos pôr a Cristina Pincha ao barulho. E vamos tentar melhorar as coisas. Na altura, aquilo que... a Constança tem 3 semanas, portanto ainda não conseguimos tirar grandes conclusões. Existem várias hipóteses em cima da mesa. Aquilo que a mim me parece mais provável, e a elas também, é que houve aqui um desfazamento entre a Constança a saber mamar e o leite disponível na mama. Ou seja, quando ela podia ter dado o boost na produção do leite, ela não sabia mamar. Estávamos na maternidade. Eu acho que existe pouca formação para os profissionais de saúde, ou melhor, existem poucos profissionais de saúde que efetivamente percebam como é que os bebés devem mamar, como é que os bebés se devem adaptar à mama e, quando não se adaptam, o que é que se pode fazer. Eu achava que ela estava a mamar bem, eu não pedi ajuda na maternidade, porque eu achava que ela efetivamente estava a mamar bem. E chega à conclusão, depois de ter falado com a Carlota, com a Rita, com a Cristina, que isso não estava a acontecer. E então o que fizemos foi, com a Cristina cá em casa, melhorar a pega dela na mama. E nota-se uma diferença brutal dos primeiros dias dela a mamar e agora ela a mamar. Portanto, ela na maternidade mamava assim e agora mama assim. Virada para mim, com a boca bem aberta, com o mamilo todo dentro da boca, com a mama praticamente não se vê a areola à volta, portanto, ela mama efetivamente de maneira diferente. Começámos também a fazer a domperidona porque existem alguns estudos que nos levam a crer que aumenta a produção do leite e isso foi-nos aconselhado pela nossa pediatra.
e efetivamente ao fim de uma semana a fazer a medicação nota alguma diferença. Não estou com isto a dizer que funciona para toda a gente e claro que deve ser com aconselhamento profissional. Para nós resultou. E entre a constância, mamar bem e a extração do leite, a suplementação com o leite artificial, às vezes são bebés que parece que se atrasam um bocadinho a perceber como é que as coisas funcionam e depois precisam deste extra que nós lhe damos na suplementação para vamos a isto. E parece que é isso que está a acontecer. Esta semana tivemos a boa notícia que ela ganhou o peso que nós queríamos, portanto as coisas efetivamente estão a resultar e deixa-me muito mais tranquila saber que todo este processo está a resultar, saber que o Henrique mama e tem a mama disponível, saber que a Constança mama quando quer e tem leite disponível na mama, saber que eu, quando não consigo fazer extração, ela tem aporte nutricional de outra forma. E, acima de tudo, que todas estas estratégias protegem a amamentação e não temos que introduzir biberons, porque era uma coisa que nós não queríamos. Eu acho que a maternidade, o pós-parto, eu se pudesse avançar as 2 semanas pós-parto, para mim era ótimo, porque se eu pudesse hibernar nestas 2 semanas, em que o baby blues me tolda completamente a noção e eu fico mesmo muito descontrolada, eu sinto mesmo que não tenho controle sobre mim mesma e descontrolo-me facilmente e choro compulsivamente com coisas que agora olho para trás e percebo que, ok, isto não é assim tão grave e as coisas resolvem-se. E então a expectativa que nós temos é essa, é que a necessidade de fazer suplementação seja momentânea, não há de ser uma coisa que vá acabar brevemente, mas certamente não há de ser uma coisa que se há de manter até aos 7 meses como o Henrique.